Olá, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade à disciplina de nutrição básica com a unidade de hábitos alimentares. Hábito alimentar são preferências alimentares que fazem parte da cultura de um povo. Geralmente, o hábito alimentar, ele é estabelecido na infância e eles tornam-se comum no decorrer da vida. Alguns fatores influenciam o hábito alimentar. Entre eles destaca-se a renda, a urbanização acelerada, os valores culturais e a entrada massiva da mulher no mercado de trabalho. A renda, por exemplo, ela pode influenciar no hábito alimentar quando a renda daquele indivíduo não é suficiente para estar adquirindo produtos alimentos de boa qualidade para a sua vida. Ou então o indivíduo pode ter uma renda tão elevada que está adquirindo uma série de alimentos que são desnecessários para o seu consumo. Outro fator que influencia a questão do hábito é a urbanização acelerada. Hoje, a dificuldade a localização do local de trabalho, as dificuldades do dia a dia, por exemplo, impossibilita as pessoas que trabalham fora estar se deslocando na hora das refeições, por exemplo, no almoço e no jantar, até sua residência para fazer uma alimentação mais simples, uma alimentação mais adequada. E isso faz com que essas pessoas, na correria do dia a dia, o tempo que tem disponível para o almoço ou então para um lanche, estarem se alimentando na rua de produtos, de alimentos que não são tão saudáveis para o seu organismo. Outro fator que influencia também a questão do hábito alimentar são os valores culturais que nós trazemos dos nossos avós, mães, a nossa região. E, por fim, o último fator é a entrada massiva da mulher no mercado de trabalho, certo? As necessidades da vida moderna fez com que a mulher deixasse seu convívio, seu lar, e deixasse de estar cuidando dos filhos e da alimentação de toda a família e partiu para o mercado de trabalho, com o intuito de aumentar o nível econômico daquela família e assim estar se alimentando e ter um nível de vida, um nível social de vida melhor. O hábito alimentar, ele é um fator difícil de mudar porque ele faz parte da cultura daquele indivíduo. Geralmente nós trazemos para a nossa vida o hábito alimentar dos nossos avós. Comer o que os nossos avós comiam, comer o que os nossos pais comiam, fazer os pratos que os nossos avós e os nossos pais comiam. Outro fator também que dificulta a questão do hábito alimentar, de mudar o hábito alimentar, é o comodismo, certo? É o comodismo. É mais fácil eu comer algo que já está pronto, é mais fácil eu comer algo que eu consigo comprar no supermercado, que eu consigo comprar numa lanchonete, do que eu chegar em casa e preparar uma alimentação mais saudável. Então, o comodismo atrapalha, dificulta essa mudança no hábito alimentar. Outro fator que dificulta também as mudanças no hábito alimentar é a satisfação que já existe com relação a determinado hábito alimentar. É muito mais satisfatório para mim, é muito mais cômodo eu chegar num restaurante e lá a minha alimentação os alimentos estarem todos preparados, alimentos saborosos, pratos sofisticados, pratos bonitos, do que eu chegar na minha casa e ainda ir fazer um prato daquele, preparar uma refeição. Então, é mais fácil, eu não gasto tempo, eu não gasto
eu não gasto insumos para estar preparando aquela refeição. Então, é mais cômodo eu chegar e ela está preparada. E é difícil você mudar isso, é difícil você estar mudando essa visão dos indivíduos, desse comodismo, de ser mais fácil chegar e estar preparado do que eu ir preparar. E outro fator que também dificulta é que o hábito alimentar ele está ligado ao meio social em que vive o indivíduo, certo? Se nas grandes cidades, por exemplo, a correria do dia a dia, o tempo que temos disponível para estar fazendo as nossas refeições, faz com que procuremos situações mais práticas, que não demandem tanto do nosso tempo. Então, são esses alguns dos fatores que dificultam essas mudanças no nosso hábito alimentar. O hábito alimentar da população brasileira, ele só tem uma certa influência cultural dos nossos ancestrais. O Brasil ele foi colonizado por portugueses, indígenas e africanos. Então, a cozinha brasileira, ela tem um pouco de cada uma desses povos. Por exemplo, a base é da cozinha portuguesa, mas teve grandes influências dos indígenas e dos africanos. Mas, ao longo desse tempo, houve inúmeras variações nas questões, nas preparações brasileiras, desde os ingredientes e os nomes e as combinações que levam. Por exemplo, o cozido no Brasil é composto de quê? É farto em legumes e carne de vaca. O cozido de Portugal é feito com derivados de carne suína. Então, a carne cozida é um hábito que adquirimos dos portugueses, mas nós fizemos as nossas adaptações, certo? No cozido de Portugal é feito de carne suína, o cozido brasileiro é feito de carne bovina e legumes. Os indígenas, eles também influenciaram o nosso hábito no uso de alguns produtos. Por exemplo, a mandioca, que hoje é utilizada na produção da farinha e da tapioca. Os portugueses influenciaram o nosso hábito no consumo que hoje nós temos de frangos, galinhas, capões, no consumo das sopas, da canja. E os africanos contribuíram com o acarajé, o cuscuz, o cuchá, munguzá, o quibe. Então, o hábito que temos hoje no Brasil é uma junção dos povos por qual fomos colonizados, que foram portugueses, indígenas e africanos. E hoje, as influências atuais para a questão na questão do hábito alimentar é para as mudanças, né, nesse hábito. Por exemplo, hoje tem-se uma redução do consumo de arroz, feijões e farinhas de trigo e um maior consumo de ovos, laticínios, açúcares e assim os produtos que são constituídos com base nesses alimentos. Tem-se também uma grande substituição da gordura animal por óleos vegetais, certo? Margarina, manteiga. Tem-se também um aumento nos gastos com alimentos industrializados, um maior consumo de alimentos congelados, pré-cozidos, drive-thru, fast food, delivery, self-service. Então, essas influências que hoje o nosso hábito alimentar passa é resultado do ritmo imposto no mercado de trabalho e a vida agitada dos brasileiros. Para a gente entender um pouco do nosso hábito, de que hoje nós consumimos, vamos conhecer a transição nutricional, a transição alimentar e nutricional
por qual nós passamos desde os nossos ancestrais. Antigamente, o homem era chamado de coletores de comida. A dieta dessas populações era caracterizada o quê? Por ser boas fontes de fibras e carboidratos, porque eles eram pessoas caçadoras e extrativistas, então eles consumiam muitas frutas, certo? Muitas verduras, e era uma dieta pobre em gordura, principalmente na gordura do tipo saturada, certo? Nesse tipo de padrão, nessas pessoas nesses ancestrais, que a gente chamamos eles de coletores de comida, eles tinham também um nível de atividade física intensa. E havia, por conta desse nível de atividade física intensa, no sentido de que não existia naquele tempo o comodismo que existe hoje com relação à locomoção. Não existia bicicleta, não existia carro, não existia moto. Então, todas as atividades, todos os deslocamentos, eles eram feitos a pé. Isso fazia com que eles gastassem bastante energia. E por isso é que não havia prevalência de obesidade nesta população. Depois houve um boom na população, a população cresceu demasiadamente, a produção de alimentos não acompanhou o nível de crescimento da população e aí surgiu a fome, certo? A fome, o período da fome caracterizou-se por dietas pouco variadas e uma escassez enorme de alimentos, certo? Como havia essa escassez de alimentos, então o período caracterizou-se por déficits nutricionais e também déficits na extratura. A população, a variedade, a quantidade de alimentos da população era bastante pobre, certo? As pessoas tinham dificuldade de estar, por conta da renda também, as pessoas tinham dificuldade de estar adquirindo alimentos para a sua subsistência. E como eles não tinham uma oferta de alimentos adequadas, isso fez com que surgisse a fome, os déficits nutricionais e também os déficits na extratura.